canais da imprensa golpista, tem os canais bolsonaristas que vão fazer aí uma exaltação muito além da medida do ocorrido, mas a maioria da imprensa golpista, né, que faz parte do bloco, né, do chamado bloco da terceira via, os setores da direita golpistas que derrubaram Dilma, que prenderam Lula, que apoiaram o Bolsonaro para evitar a derrota da esquerda e que agora estão empenhados numa outra tarefa, que é construir aí uma candidatura alternativa, né, uma candidatura da terceira via, para colocar no Bolsonaro um escroto fascista, reacionário, pior do que o Bolsonaro, ou tão ruim quanto, né, como é o caso, preferencialmente, nesse momento, do governador de São Paulo, João Dória. Então, essa imprensa está procurando apresentar um balanço de que os atos não foram tudo aquilo, né? E muita gente da esquerda, infelizmente, compartilha dessa visão de que não foram tudo aquilo que o Bolsonaro. Mas, bom, a gente tem imagens aí, a produção vai colocar para a gente, né? Primeiro começando pelo ato de Brasília, né? Bolsonaro realizou aí, teve a primeira coisa a destacar que teve ato em 27 capitais, né? Todas as capitais tiveram ato pró-Bolsonaro, né? Mostrando aí a mobilização de tropas, de forças pró-Bolsonaro. Está aí o Bolsonaro falando no ato em Brasília, né? O ato de Brasília que contou com dezenas de milhares de pessoas, né? Não foi um ato, a gente sabe, eu nunca vi a esplanada dos ministérios totalmente tomada, né? Para lotar aquela extensão gigantesca, né? Que você precisa lá de centenas de milhares de pessoas. É claro que já teve muitos atos que o pessoal exagerou, dizendo de um lado e de outro, dizendo que tinha centenas de milhares, coisa que nunca aconteceu, mas o ato foi expressivo, né? Foi um ato de algumas dezenas de milhares, 30, 50 mil pessoas, né? Uma avaliação, muita gente fala de 50 mil pessoas, um ato expressivo. Na véspera do ato, a horda bolsonarista furou o bloqueio que supostamente estaria, que não ia permitir a presença de carros de som na esplanada dos ministérios, né? Caminhões adentraram, o pessoal adentrou, mostrando, né, que a ação repressiva da polícia só serve quando se trata de reprimir a esquerda, obviamente, né? Então, a PM do DF, nem de lugar nenhum. Em São Paulo, depois nós vamos falar de São Paulo, vamos esperar, segura um pouquinho. Obviamente, vieram com a conversa de que ia ter revista de bolsonarista, né? Ninguém revistou ninguém, até porque a PM, aos milhares, estava no ato em São Paulo. Assim como em São Paulo, em Brasília também, era visível, né, que uma expressiva presença no ato eram dos militares, da polícia militar, das Forças Armadas, né? O ato de Brasília, ele se conjugou, inclusive, com iniciativas de tipo militares, teve até, embora, obviamente, numa proporção de tipo bolsonarista, ou seja, mas teve desfile até de tanque anfíbio no Lago Paranoá, né? Uma tentativa de mostrar aí força, helicópteros, todo um cenário em que o importante é o seguinte: o Bolsonaro ele anunciou, depois de passar seguidas semanas sendo atacados pela direita golpista, pelos setores, né, das instituições do regime golpista, que a direita controla, como é o caso do judiciário, que é dominado aí por setores ligados ao PSDB, ao MDB, ao DEM, né, setores tradicionais da direita golpista, que, sem devido processo legal, mandaram prender elementos ligados ao bolsonarismo. É bom que se diga que eles mandaram prender mordomo, mandaram prender secretário, mandaram prender contínuo, quer dizer, mandaram prender gente do segundo escalão, né? Não teve nenhum ministro preso, não teve general preso, né? Teve, no máximo, ex-deputado, né? Ou deputado lá atrás, há 2 meses atrás, o deputado lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, mostrando que o enfrentamento dessa direita com Bolsonaro é um enfrentamento muito mais televisivo, muito mais de discurso no circo da CPI da pandemia do que um enfrentamento de verdade. Não. Mas o Bolsonaro prometia uma demonstração de força e o fez, né? Mostrou que ele é o único político da direita que tem aí apoio de um setor, mobilizou as suas tropas, né? As hordas bolsonaristas. Está aí imagens da Avenida Paulista, um ato grande, né? Não vamos cair na ilusão
né? Porque, como interessa nesse momento aqui a campanha da Globo e de outros setores desqualificar, mas o ato foi um ato expressivo, e principalmente um aspecto muito importante é o caráter profundamente reacionário dos atos, né? Os atos que foram mais ou menos equivalentes, né, por exemplo, quando a Globo queria falar que esses atos, na época do golpe, que a Globo apoiava os atos, né, contra a Dilma, né, ela dizia que tinha 1 milhão de pessoas, que também era mentira, nunca teve 1 milhão. Né? O governo de São Paulo estimou em 125 mil pessoas presentes no ato hoje. Não dá para saber, a gente não fez um cálculo ainda, não se debruçou, né? Nós vamos apresentar isso aí com certeza, vamos olhar as fotos, imagens, né? Porque é importante que a esquerda também faça esse exercício de matemática, de raciocínio, não de impressionismo, né? De repetir o que a Globo diz. Mas o ato ele foi grande, foi expressivo, e ele foi um ato dominado, teve um diferencial importante de qualidade, que é a presença forte de setores das tropas, principalmente da Polícia Militar, não só em São Paulo, como em todo o país. O que significa que Bolsonaro está mobilizando setores ultra-reacionários, elementos que têm aí uma presença grande nas forças de repressão, né? O que é um esquema importante de setores fascistas, né? De setores que cumprem um papel de se organizar, né? Para atacar a população e os seus direitos democráticos. Né? Inclusive, para mostrar força, Bolsonaro busca com isso mostrar força, arregimentar os seus setores, a PM, os setores reacionários das igrejas evangélicas, setores desqualificados, desclassificados de classe média, desiludidos, que vão para uma posição reacionária, para se qualificar, inclusive, para colocar em xeque um setor da burguesia que quer romper com ele e que quer apoiar uma outra alternativa, mostrando o seguinte: direita, é comigo, burguesia, é comigo, me apoie porque eu sou capaz, eu tenho apoio popular para enfrentar e derrotar a esquerda. Né? Então, obviamente, como aconteceu em 2018, quando, diante da falência de todos os partidos da direita tradicional, diante da incapacidade da direita ter um candidato para se enfrentar, dessa direita tradicional, para se enfrentar com o PT, com a esquerda, a direita que derrubou a Dilma, que botou o Lula na cadeia, né, de maneira totalmente ilegal e criminosa, acabou apoiando o Bolsonaro. Então, é preciso estar alerta, a esquerda precisa olhar com atenção essa situação, né? A esquerda que cedeu espaço mais uma vez, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Bolsonaro repetiu num nível mais elevado que fez no 1º de maio. Né? No 1º de maio, quando a esquerda, à exceção do PCO e de outros setores dos comitês de luta, de um setor minoritário, foi às ruas e realizou o ato de luta na Praça da Sé, dessa vez a esquerda não deixou de ir, mas foi muito aquém do que poderia ter sido. Mas não vamos mostrar, não vamos falar da esquerda agora, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar mais da repercussão e dos desdobramentos. Bom, teve ato bolsonarista em todo o país, esse é um dado importante, está aí a foto de Copacabana, no Rio de Janeiro, não foi um ato tão grande, foi visível, né, que a direita... não vamos misturar a foto essa, aí sim. Essa, no Rio de Janeiro, acho que aí já Belo Horizonte, né, as imagens agora, mostrando o seguinte, que Bolsonaro procurou, né, chamar aí a sua tropa, a sua horda de apoio em vários lugares do país. Né? Mostrou por que ele é o político da direita, né? O único político que tem apoio popular para fazer isso daí. Né? Porque a direita, o Dória, né, os outros setores da direita, não tem. Né? Se a esquerda, né, se a esquerda não emprestar apoio para o Dória, para esses outros setores, não tem ninguém para levar para a rua. Né? Levam aí uma meia dúzia de funcionários do Estado. Muita gente vai falar assim, o Bolsonaro contratou gente, fez isso e aquilo. Ó, com certeza uma parcela terá feito isso daí, mas esse aí não é o setor. É evidente, né, que há uma mobilização de tipo ideológica, reacionária, né, de setores das Forças Armadas. Trata-se de uma mobilização importante. Não enxergar isso daí, né, fazer vistas grossas isso daí, cair na conversa fiada da Rede Globo, é bancar o otário. Bom, nas manifestações, destaque, o Bolsonaro foi para mais uma vez lançou aí suas bravatas, seus desafios ao Supremo, disse que não cumprirá as decisões de Alexandre de Moraes em discurso na Avenida Paulista,
né? Discursou que nunca, jamais vai ser preso. Bom, e aí muita gente, a gente viu logo diante dessas colocações do Bolsonaro contra o Supremo, contra os ministros direitistas, que, vamos ser sinceros, agem ao arrepio da lei, né? Fizeram assim contra o Lula, né? Estão fazendo assim diretamente contra os bolsonaristas, né? É a direita que, para impor seus interesses, ataca quem quer que seja que esteja na sua frente, né? Que não represente no momento. A lei não vale nada, né? Por exemplo, dizer que o STF está respeitando a lei quando manda prender gente sem processo legal, sem julgamento, né, como fez com o Lula, como estão fazendo agora com setores secundários do bolsonarismo, obviamente é bancar o tonto, é assinar embaixo, né, uma situação totalmente, profundamente antidemocrática, que o Bolsonaro usa a seu favor, né, com a sua base, né, sua base direitista, para levantar o problema que nós estamos diante, obviamente, de uma ação arbitrária, né, de ataques que, evidentemente, não correspondem ao... O Bolsonaro ontem, inclusive, né, chegou a editar uma medida provisória, né, para caçar os excessos em relação, né, dos grandes monopólios das redes sociais, de poder retirar do ar postagens, né, sem um processo, sem o direito de defesa das pessoas. O que mostra que a direita golpista está agindo com critérios, né, ainda mais profundamente antidemocráticos, né, não tem como caminho a mobilização, não quer enfrentar Bolsonaro. Agora começou a conversa, o Supremo vai procurar ilegalidades no que disse o Bolsonaro em Brasília, no Rio, tudo isso é conversa fiada, né? Os próprios analistas da burguesia reconhecem o seguinte, que para fazer isso, a direita finalmente teria que passar pelo Congresso Nacional e conquistar uma maioria. Nós vimos nas últimas semanas que o Bolsonaro não perdeu essa maioria, pelo contrário, ele cresceu. Ele que se elegeu, né, com um punhadinho de deputados apoiando, quase nada, né, o partido dele não tinha nada, ele nem tinha partido, entrou no partido para ser candidato, tinha o apoio de um punhadinho de deputados, de quase nada de deputados. Ele agora, por exemplo, né, nas votações no Congresso, ele chegou a ter maioria, né, como foi no caso do voto auditável, que ele ganhou a votação, apenas não conseguiu a maioria qualificada de 2/3. Então, o Bolsonaro ele vem se fortalecendo e as mobilizações de hoje foram uma demonstração de força, né? Não vamos bancar o tonto, né? Porque a direita quer fazer o povo de tonto, para que a gente confie, inclusive, que eles vão resolver a situação, que eles vão resolver através dos homens da capa preta do STF, o STF golpista, o STF reacionário, ou através do circo da CPI, né? Do circo que também a gente vê que não vai levar a lugar nenhum, a não ser levantar a bola de setores da direita, de fingir que eles fazem oposição de fato ao Bolsonaro, quando de fato o que eles estão fazendo é meramente campanha eleitoral. Bom, nós vamos em frente, né? Só um breve comentário aí, quando procura se estimular a ilusão no judiciário, queria destacar, né, uma notícia importante, que mostra o caráter reacionário. Quando a gente fala aqui do caráter reacionário, ultra-reacionário do judiciário, que o judiciário dos poderes da República é o mais reacionário de todos, né? O pessoal muitas vezes vê um certo exagero nessa colocação e a gente vê também a ilusão que setores da esquerda procuram disseminar no judiciário. Toda hora é correr para o judiciário resolver isso, resolver aquilo, é correr para o Ministério Público, é a alternativa, inclusive, de muitos setores da esquerda pequeno-burguesa e da esquerda. Bom, hoje o judiciário, lá no Mato Grosso do Sul, chegou a postar no dia da independência, né, o judiciário do Mato Grosso do Sul postou a bandeira do Império. É essa aí. Mostra, volta na bandeira do Império, né? A bandeira que tinha vermelho, né? Porque tem o pessoal da direita que diz que a nossa bandeira não será vermelha. Tinha vermelho na bandeira, né? E tinha até uma boa dose de vermelho na bandeira do Império. Pois bem, o judiciário, né? Quando a gente fala que o judiciário é um poder imperial, né? Os juízes não são eleitos por ninguém, é como se fossem indicados por Deus. Bom, aí o STF mandou retirar a bandeira do Império, porque na data da proclamação, né, da independência do Brasil. Bom, aí, olha a postagem que está aí na telinha de vocês, que foi feita lá pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul.
há 199 anos, o Brasil declarava sua independência de Portugal para se tornar uma monarquia constitucional, tendo como imperador Dom Pedro I. Começou, então, o mais longo e promissor período de estabilidade e progresso durante a forma monárquica de governo. A exaltação da monarquia. Eles trocaram a bandeira, mas a defesa não foi de que se abriu um caminho para até chegar à república. Não, eles tiraram a postagem do império para defender, mas mantiveram a postagem de defesa da monarquia, da estabilidade e do progresso da monarquia, né? Obviamente mostrando aí o caráter conservador, ultra-reacionário do império, do judiciário, que tem muita gente, né, que tem ilusão, né, no judiciário, né, que faz aí, inclusive cai na conversa fiada de setores da direita, né, de que a gente teria no judiciário um poder que não tem nenhum poder, nenhum controle da população, um poder mais progressista, né, do que os setores, e mesmo controlados pela burguesia, como é o caso do Congresso Nacional, e da direita, passam aí pelo critério da eleição popular, né, sendo que o judiciário não tem nenhum tipo de controle.